vamos falar da breve escalação de Harry Potter que já saiu e causou muito rebuliço na internet. E não, eu não estou aqui para falar mal do Papezildo, então se você veio aqui atrás disso, não vai encontrar. Eu estou aqui para dizer que a inclusão foi feita de forma errada e a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. E as primeiras escalações da série de Harry Potter já saiu e sim, temos muitos atores incríveis e também alguns polêmicos. E não por conta do ator que foi escolhido, mas pelo papel que ele vai exercer. E sim, vamos falar do Papezildo fazendo aí Severus Snape. E justamente o motivo dessa inclusão aí racial ter sido feita de forma bem equivocada. E isso acontece justamente porque traz o efeito reverso do que essa inclusão poderia causar. Justamente porque até o momento a gente não tinha o Snape sofrendo racismo na história de Harry Potter. Até porque ele é sim um personagem bem ambíguo, que tem seus defeitos e sofre sim preconceito, mas não racismo. Ei, Percy, quem é aquele conversando com o professor Quirrell? É o professor Snape, é o diretor da Sonserina. O que ele ensina? Poções. Mas ele gosta das artes das trevas. Quer o cargo do Quirrell há anos. E podem haver inúmeros tipos de preconceitos na série de Harry Potter, mas os mais fortes são os preconceitos em relação aos trouxas, aos simpatizantes de trouxas e também as pessoas que não são puro sangue. Assim como vemos com o Ron e a família dele, que são todos muito simpatizantes com os trouxas e sofrem sim um preconceito, e a Hermione, que sofre preconceito por ser meio sangue. E justamente pelo Snape, desde criança, já ser um personagem um pouco estranho, já falar coisas equivocadas, já ter uma opinião bastante equivocada, justamente por ele também ser ali um nascido trouxa e ter preconceito em relação a isso, mas na verdade não é exatamente esse tipo de preconceito que ele sofre, é justamente por ele ter ali algumas opiniões bem duvidosas, bem contraditórias em relação à supremacia bruxa. Então assim, tem muitas opiniões equivocadas em relação ao personagem que levam ali a um preconceito em relação a ele com os marotos. Come on, Mooney, go for it. Snape! Expelliarmus! Nice one, James. James, finish him off. Impedimenta. Right, who wants to see me take off Sniggly's trousers? E isso pode ser sim complicado e amplificado se colocarmos ali um personagem Snape sendo afrodescendente. Até porque não existe um racismo propriamente dito de cor de pele no mundo bruxo, mas existe na nossa sociedade, não é mesmo? Então, não tem como assistir a história sem lá no fundo fazer alguma referência. Até porque o personagem já sofre bullying de diversos tipos e torná-lo ali um afrodescendente aumenta muito mais a questão em si, banalizando um pouco também a própria causa afrodescendente. E eu não estou negando o fato de que sim, a escalação está excelente até o momento, Papezildo é um excelente ator de teatro, mas podia ter pego aí qualquer outro personagem. E nós já tivemos inúmeras escalações diversas aí, com outras etnias em outros personagens da franquia, que não foram tão problemáticos assim. Principalmente quando o assunto etnia não fazia tanta diferença pro personagem, até porque ele não era um personagem polêmico. Como, por exemplo, a escalação do Dino lá em Harry Potter. E essa variação também me incomodou lá na peça teatral de Uma Criança Amaldiçoada, que colocaram a Hermione negra, também sofrendo ali o preconceito que a Hermione sofre por ser uma nascida trouxa, e aquilo dá um plus se considerarmos que ela ainda é negra. E é aquilo, ela já sofre muito bullying só por ser o que ela é, então pra que aumentar isso aí? E a parte mais frustrante é justamente colocar um ator nessa situação, com um personagem que já sofre preconceitos e com os fãs frustrados justamente com essa escolha. E também trazendo aí uma visão um pouco diferente sobre um personagem já muito
bem consolidado, mudando por completo a essência dele, porque sim, no caso do Severus Snape, mudar a etnia dele muda completamente o personagem. E honestamente, eu não veria problema, por exemplo, no McGonagall afrodescendente. Até porque eu não vejo absolutamente nada nela que possa ser realmente problemático se mudarmos a etnia. E digo o mesmo quando falamos sobre um Rony, por exemplo, indiano. Até porque é bem comum personagens do estilo dele nos Estados Unidos serem interpretados por imigrantes mexicanos, indianos e outras nações parecidas. O que também me incomodaria profundamente, porque ampliaria ali a problemática do próprio personagem. Então, para deixar bem claro, o problema não foi a mudança de etnia do personagem, o problema é ter mudado a essência dele consequentemente por causa da mudança de etnia. Personagens que a essência não mudam não fariam a menor diferença, mas aqui foi, infelizmente, uma escolha infeliz. E isso já aconteceu em uma adaptação lá em Death Note da Netflix, onde a mudança de etnia do personagem Ero afetou profundamente a essência do personagem e também a caracterização, tornando esse live action uma das piores adaptações de anime do mundo. E eu não estou falando por mim. Em avaliações mundiais, a recepção foi péssima. E também criadores de conteúdos e fãs falaram muito mal sobre essa versão, além do filme ter fugido demais da história principal e ficado ruim. E isso não é culpa do autor, gente, vamos deixar bem claro isso, não é culpa do ator. Eu tenho realmente pena do que ele vai viver aí nos próximos 10 anos, porque isso é só culpa da equipe de escalação. O Papazido pode ser um ator excelente pra fazer qualquer um dos personagens, que não seja um dos marotos, porque esses personagens já são muito complexos por natureza, os personagens em geral da J.K. Rowling já são muito complexos, então não rola colocar mais complexidade em cima deles. E digo mesmo da Hermione e do Rony. Uma coisa que eu sempre gostei dos personagens da J.K. é que eles são todos muito complexos. E não são 100% bons ou 100% ruins. Eles simplesmente fazem escolhas de acordo com aquilo que eles vivem. Como uma pessoa normal que comete erros, que fazem escolhas erradas e tomam partidos de lados equivocados porque naquele momento acreditaram fielmente naquilo. Então já existe um equilíbrio muito bem formado dentro de cada um deles. E com isso, uma caracterização que transmite fielmente esse equilíbrio. E mesmo não existindo propriamente um racismo de etnia dentro da franquia, no mundo real existe e fica impossível separar as duas coisas, mesmo não sendo a intenção. Mudar isso é realmente um problema gigantesco e por isso eu demorei tanto para trazer aqui essa opinião para vocês. Eu queria muito falar da escalação, queria muito falar dos atores bons que foram escolhidos, mas não sabia direito como abordar aqui com vocês de forma técnica, teórica, e sim, é um assunto muito delicado que precisa ter cuidado para se falar. E eu tentei trazer aí da melhor forma possível aqui para vocês. E dito isso, eu espero que a equipe de roteiro consiga salvar aí o professor Snape do racismo. Por mais que ele não seja o meu personagem favorito, sinto que não é o que precisamos nesse momento. Precisamos de inclusão, sim, e não exemplos de mais preconceito. E eu espero, assim, de todo o coração que o Papazido faça uma excelente interpretação, com toda a competência que ele tem. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vai ter uma live aí sobre a escalação na nossa primeira live da Sociedade dos Trouxas Reprimidos, que é um podcast aí sazonal sobre Harry Potter que eu estou fundando essa semana. Então sim, essa live acho que vai ser um pouco antes desse vídeo, né? Então se você quer saber mais sobre a escalação, sobre a nossa opinião em relação a isso, sobre os atores, se está sendo fiel ou não, porque a HBO prometeu que seria, veja aí a live que já saiu no canal, belezinha, pessoal? E vai ter muito mais conteúdo da série e sobre Harry Potter por aqui, então não esqueça de curtir, ativar o sininho e já se inscrever para mais conteúdos legais de Harry Potter, beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando que a Amazon é o melhor lugar para fazer compras na internet e tem boxes lindíssimos de Harry Potter com preços incríveis também, além de exemplares especiais. Então abre o link aqui na descrição e já garanta seus livros de Harry Potter. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais que por lá eu estou conectada o tempo todo com vocês. Beleza, pessoal? Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e até mais!